Graça e paz. Paz e bem. 3 de agosto, terça-feira, 18ª semana do Tempo Comum, mês vacacional. O evangelho de hoje é em Mateus 14, ainda no capítulo 14 de São Mateus. Você acompanha aí na tela do seu celular, né? Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava sozinho. A barca, porém, lá, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda eu ir até ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. Todos os que a tocaram ficaram curados. Então, meus irmãos, esse evangelho é muito forte para nós, né? Muito bem. Pedro, o impulsivo. O que é uma pessoa impulsiva? É aquele que não reflete na ação que vai executar. Pedro pede para ir ao encontro de Jesus. Jesus já ressuscitado num corpo glorioso, né? Então, o corpo glorioso é um corpo diferente do corpo limitado que nós temos, né? Jesus aparece numa sala sem abrir porta. Jesus aparece aos discípulos. Então, nesse contexto, Jesus está no mar, né? E Pedro avista Jesus. E Pedro Pedro, dentro dele há uma vontade de ir ao encontro de Jesus imediatamente. E ele pede a Jesus: "Senhor, permita que eu vá até você." Caminhando sobre as águas, e Jesus diz: "Vem." Para Jesus aquilo não seria impossível de acontecer. Mas, meus irmãos, na metade do percurso, caminhando sobre o mar, vem um vento forte e Pedro fica com medo e duvida. Ali vem a dúvida, uma dúvida: será que é Jesus? E se não for? Na nossa vida também, às vezes a gente se lança e às vezes vem as tempestades, os ventos fortes da vida e a gente começa até a duvidar se Deus realmente está conosco, se Deus realmente está ali, né, nos observando. Sempre Deus está, mas às vezes nós somos seres humanos e a nossa fé é fraca. Jesus disse em outros contextos: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer a essa montanha: sai daqui, vai para lá, e ela acontece, faz, e ela vai. Então Pedro duvida, e Jesus então chama a atenção de Pedro: homem fraco na fé. Pedro grita quando está afundando. Imagina, você está caminhando sobre a água e de repente começa a afundar. Pedro grita: "Senhor, salva-me." Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida nós já pedimos a Deus que nos salve, diante das tribulações, diante das tempestades, diante das decepções, diante das enfermidades, diante das doenças psíquicas, e etc. Mas Jesus está conosco. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não podemos duvidar. Ele é o Emanuel, é o Deus que caminha no meio de nós, é o Deus que caminha conosco.
Se vier a tentação da dúvida, sejamos como Tomé, que fez uma belíssima profissão de fé após duvidar. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. No mar da vida, a gente afunda se a gente não tem fé. Mesmo que a gente está diante de um cenário, às vezes sem nenhuma perspectiva de solução humana, mas a gente não perde a fé, porque a nossa vida não é somente para este mundo, a nossa vida também é para o outro mundo. Jesus nos espera, Ele foi preparar um lugar para nós. A nossa vida aqui é passageira, a nossa vida aqui é transitória. Então, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na tristeza, como Pedro, vamos sempre dizer: Senhor, salva-me. E Jesus poderá dizer para nós: por que duvidaste? Ronaldo, Maria, Teresa, homem e mulheres fracos na fé. E ele disse também: tendes fé, eu venci o mundo, e vocês comigo também hão de vencer. Reflita mais esse evangelho em casa e medite de como está a sua fé, a sua relação com Jesus. Bom dia, boa terça-feira, obrigado. Compartilhe essa humilde reflexão.